A Seccional São Paulo, da Ordem dos Advogados do Brasil, por sua comissão da Advocacia Assalariada, tem a honra de apresentar o segundo dia do primeiro Congresso Interestadual, painel 3, Prerrogativas da Advocacia Empregada. Evento promovido pela referida comissão, com o apoio das comissões de graduação, pós-graduação e pesquisa, igualdade racial, mulher advogada e cultura e eventos da OAB São Paulo, e também do Movimento da Advocacia Trabalhista Independente, Sindicato dos Advogados do Estado de São Paulo e Instituto da Advocacia Negra no Brasil. Informamos que este evento compactua com o Pacto Global Rede Brasil. Com a palavra, senhoras e senhores, a doutora Tamara Siqueira, membro da Comissão da Advocacia Assalariada da OAB São Paulo. Boa tarde a todos e todas. Nós vamos iniciar o painel de prerrogativas da advocacia assalariada. Bom, primeiramente eu quero agradecer à Secretaria de Comissões pelo trabalho, agradecer à presidente da comissão, Ana Lívia Ribeiro, também conselheira da seccional, as vice-presidentes Rosana Rufino e Eide Lian Cabeza, secretária Lázara Carvalho, os apoiadores das comissões de igualdade racial, da mulher advogada e graduação, pós-graduação e pesquisa, todas da OAB São Paulo, Projeto Nacional de Inclusão de Jovens Negras e Negros do Ministério Público do Trabalho, Rede Femijuris, Rede Feminista de Juristas, a Defende, Coletivo de Mulheres Pretas no Poder, Movimento da Advocacia Trabalhista Independente, MATE, Sindicato dos Advogados do Estado de São Paulo, SASP, o Instituto da Advocacia Brasileira, IAMB, e agradecer muito a querida Rafaela, a doutora Rafaela Reis, com que eu tive a honra de me formar na Faculdade de Direito, e que é uma pessoa muito querida, além de uma profissional excepcional, né? Vou apresentar aqui para vocês os palestrantes. A doutora Tônia Galete, depois vou falar, né, sobre eles, doutor Maílson Conceição e doutora Aline Florentina Cardoso de Moura. Bom, eu sou a Tamara Siqueira, eu vou fazer a mediação desse painel aqui. Eu sou bacharel em Direito pela FMU, sou pós-graduanda em Filosofia do Direito pela PUC Minas, pós-graduanda em Direito do Trabalho e Processo do Trabalho pelo Mackenzie, e sou dirigente sindical bancária, dirigente sindical aqui do Sindicato dos Bancários de São Paulo, Osasco e região. Agradeço muito pela oportunidade de fazer essa mediação, é a primeira vez que eu faço uma mediação de mesa, principalmente pela internet. Tenho participado muito agora nessa pandemia aqui de reuniões, já não aguento mais participar de reuniões pelo Zoom. A gente que está muito acostumado de fazer conversas muito com calor humano, isso é muito esquisito, né? Então tá um pouco estranho isso para mim, apesar de participar de muita reunião pelo Zoom. Então, daqui a pouco eu já me sinto mais à vontade, tá? Já estou começando a ficar um pouquinho melhor, mas estou um pouquinho nervosa porque nunca fiz mediação, né? E agradeço muito pela oportunidade, tá, gente, de estar participando. Eu sou bancária há 10 anos já. Como dirigente sindical, eu estou há apenas 2, mas já milito nessa área, acho que, bom, os 10 anos em que eu estou como bancária, né? E fiquei muito, muito honrada pela doutora Rafaela, desde que a gente começou a estudar lá na FMU, ela sempre acaba me chamando para participar de muita coisa,
E eu sempre fico muito contente porque eu acredito que não só a advocacia, o direito, mas precisa de pessoas como ela que se envolve nas coisas, né? A gente precisa muito de profissionais assim, e ela está chamando a minha atenção aqui no chat. Então, vamos começar logo ao que interessa aqui, começar a falar do evento, né? Que é a questão da prerrogativa da advocacia assalariada. Pronto, não vou mais falar dela. Quem vai começar a falar aqui agora vai ser a doutora Aline. Vou falar aqui do currículo dela, a doutora Aline Florentina Cardoso de Moura, é advogada trabalhista, especializada em direito do trabalho e direito sindical, membro da CJT da OAB Rio de Janeiro, membro da gestão e presidente interina do Conselho de Ética do Movimento da Advocacia Independente, o MAT. Boa tarde, doutora Aline. Vou desativar meu som. Muito boa tarde, doutora Tamara, muito obrigada. Bom, sentindo-me honrada com o convite, parabenizo a Comissão Permanente da Advocacia Assalariada pela iniciativa e organização desse necessário debate. Saúdo a presidenta, doutora Ana Lívia, as vice-presidentas, doutora Eide e doutora Rosana Rufino, a secretária-geral, doutora Lázara, em especial, doutora Rafaela Reis, a quem rendo minhas homenagens e minha admiração profunda. Cumprimento meus colegas de painel e todos que nos estão assistindo. Inicio minha fala clamando por consciência de classe da advocacia, união e fortalecimento da nossa entidade de classe. Historicamente, vocês me ouvem? Vocês estão me ouvindo? Vocês ouviram o que eu falei? Ouviram tudo? Bom, historicamente, a advocacia era para poucos, né? Normalmente eram famílias, pessoas que vinham de família, que tinham um berço e que faziam as faculdades de direito, então levavam, já traziam consigo esse sobrenome e tinham aí uma carreira, porque o nome já era um avalizador do trabalho, de uma confiança e afins. Com o tempo, acabamos evoluindo para uma associação destes indivíduos, né, e formação de sociedades de advogados, que acabaram passaram a tratar de advocacia e contratar advogados, ou seja, já não somos mais uma classe que trabalha individualmente, de forma personalizada, única, responsável pelos atos dos seus processos do início ao fim, com a causa vinculada ao seu nome, à sua figura, né? Com o tempo, evoluímos para a sociedade de advogados, contratação de advogados pelas empresas, né? Uma formação ali de departamento jurídico interno, né? A partir dessa compreensão, a Lei 8.906 de 94 trouxe a figura do advogado empregado, do advogado empregador, do advogado associado, né, como reconhecimento dessas novas relações surgidas com a evolução. Mas, veja, a referida lei, ela não legitimou negocialmente, não deu legitimidade negocial para a OAB, né, para regular a questão salarial. Ela
ficou no campo de neutralidade, uma vez que também estava não só o advogado empregado, né, mas também o advogado empregador, o associado, então permaneceu ali naquela neutralidade. Aí entra a importância do sindicato dos advogados. Passou a ser dele a luta por remuneração digna, por reconhecimentos de denúncias sobre não reconhecimento de vínculos. Mais uma vez, é o sindicato, né, que chama para si essa tarefa. Eu penso que falar de prerrogativas da advocacia assalariada, ela já inicia num debate sobre remuneração digna, já que é um instrumento de sobrevivência de qualquer trabalhador e não seria diferente do advogado empregado. O trabalho remunerado, ele deve ser, o trabalho, na verdade, deve ser suficientemente remunerado de forma a assegurar ao trabalhador, à sua família, uma existência digna. E, no caso, em particular, da advocacia, e talvez em muitas outras profissões, mas aqui a gente está falando do advogado, há uma necessidade constante de capacitação. A gente não sai da faculdade e fica naquilo. Não, já perdi as contas de quantos cursos, atualização de lei e afim que eu tive que fazer. E, embora a ESA tenha bastante cursos gratuitos para advocacia, né, mas nem sempre no tempo em que surge a demanda para você. Eu quero dizer que as desigualdades sociais, raciais, a estrutura perversa do capitalismo são obstáculos constantes a ser transpostos. Na faculdade, normalmente, você tem dois perfis de, assim, do que o advogado vai sair dali, o que ele quer ser. Eu acho que o mais clássico, o mais comum, né, são duas figuras. Aquele que quer trabalhar, abrindo seu escritório, fazendo do seu nome uma marca reconhecida no mundo jurídico, e aquele que já desde a faculdade se prepara e tem como objetivo o concurso público. Porém, eu fico pensando nessas duas figuras, porque tanto um quanto o outro necessariamente vão precisar, não só durante, mas após a faculdade. Obviamente que muitos podem até conseguir um estágio, já ser remunerado, né? Mas aquele que quer sair e abrir o seu próprio escritório. Obviamente que ele vai depender de uma estrutura familiar, e aí eu me refiro a uma estrutura financeira mesmo, que o mantenha até que o seu escritório alavanque, né? A mesma coisa o recém-formado que voltou para os estudos para concurso público. E essa não é a realidade do nosso país, né? Quantos puderam fazer isso? Todo mundo que eu estudei na faculdade, todos, e foram várias turmas, né? E a gente não fica numa turma desde o início. Talvez eu tenha de referência 2 que puderam fazer isso. Um que pôde estudar até ser aprovado, e outro que pode ficar lá com seu escritório durante alguns anos até conseguir se manter do seu dinheiro.
Bem, e o resto? E os outros? Né? E aqueles que não têm a menor condição? Esses vão para o mercado de trabalho, vão procurar emprego nos escritórios e nas empresas. E aí também ele já encontra uma dificuldade, né, por conta dessa lógica perversa mesmo do capitalismo, que acaba fornecendo um terreno muito fértil para toda sorte de exploração, porque a gente também não pode esquecer da quantidade de pessoas que se formam semestralmente, né, que concluem curso de direito semestralmente. Alguns ainda levam tempo ali para passar, mas em sua maioria conseguem passar logo no primeiro exame da ordem. Então, essas pessoas elas vão ter que ir atrás de meio de sobreviver, de um salário fixo, né? Já que a família talvez não possa mantê-los durante o tempo necessário para viver do direito. E você se depara com advogados empregadores, ou seja, nossos pares, usufruindo dessa lógica perversa do capital, né? E desvalorizando cada dia mais o trabalho do advogado. Eles exploram esse excesso de mão de obra que as faculdades produzem anualmente. Eu não posso deixar também de consignar aqui que essas dificuldades iniciais, até mesmo em relação à conclusão do curso, né, a condição de concluir o curso, muita gente não consegue concluir o ensino fundamental, muita gente não consegue fazer uma faculdade, quem ingressa muitas vezes não consegue concluir. Eu tive inúmeros amigos que acabaram tendo que abandonar a universidade. E eu penso não, estou certa que a dificuldade para negros e mulheres ela ainda é potencializada dentro desse cenário todo. Ontem eu ouvi num dos painéis, acho que foi a doutora Bruna que mencionou, que ela participou de um estudo, de uma fiscalização, e constatou que apenas 1% da advocacia negra ocupa vaga como advogada assalariada em grandes bancos. E aí já é uma reflexão minha, né, que mulheres são preteridas pela chance de engravidar ou por cuidado com o filho menor, por ter filho menor, né? Então há sempre um receio de que o filho doente ela não vai trabalhar. Eu mesma uma vez participei de um processo de seleção de uma grande empresa e por 3 vezes eu fui questionada, de forma sutil, é verdade. Mas por 3 vezes eu tive que afirmar que eu não tinha mais intenção de ter filhos. E quase tive que fazer uma declaração com firma reconhecida que se minha filha adoecesse, que eu teria com quem deixar. Então, essa é uma dificuldade da advogada, da mulher no mercado de trabalho, né, da advocacia. Então, agora, voltando para quem está saindo, e o doutor Maílson vai falar melhor disso, pelo envolvimento dele na comissão jovem. Mas um outro desafio também, né, que você encontra é que, a depender da universidade, você já não pode concorrer a uma determinada vaga de emprego. Porque não é raro você observar um anúncio dizendo que só aceita candidato da Universidade A e da Universidade B, sem considerar que em qualquer outra você tem grandes mentes pensantes, pessoas com extrema capacidade
né? E às vezes até com muito amor, porque a conclusão do curso demandou dela um esforço, né? Talvez superior ao de outras pessoas. Com isso, o que eu venho percebendo, eu fui advogada assalariada logo que eu me formei, né? E eu fiquei por 13 anos na advocacia assalariada. E até não, eu vou até deixar consignado aqui que não foi nem o meu caso, né? Mas o que eu percebo do que se conversa nos grupos do movimento da advocacia trabalhista independente, são colegas reclamando. O que eu percebo é que o mercado agora nos obriga a abrindo mão dos nossos direitos. Por vezes, passamos a aceitar, por falta de oferta de trabalho, né, a contratação na condição de associado. E quando o advogado lá está, fica nítido o preenchimento de todos os requisitos do contrato de trabalho, sendo que ele está sem qualquer proteção social, sem qualquer observância, dos direitos trabalhistas, sem perceber os honorários de sucumbência a que faria jus. No máximo, ele pode receber, dependendo do escritório, uma participação nos lucros no final do ano, que é ínfima, né? Perto, de repente, do que se produziu, do que ele trabalhou. E quando eu vejo o que me desalenta, e é por isso que eu falo em consciência, né, de classe, de união, é que os tribunais eles se baseiam numa suposta valoração da capacidade intelectual do advogado, como se isso desse a ele uma força frente ao capital, como se ele fosse um hipersuficiente. Quando não é, isso não é realidade, né? O empregado, ele é empregado, não é porque ele é advogado que ele é hipersuficiente. Não, ele é hipossuficiente. Ele se submete. Isso seja o assalariado, seja o associado que vai buscar o vínculo de emprego dele, ou o assalariado que foi buscar as horas extras. Eu, por exemplo, não conheço um advogado que receba hora extra e que não trabalhe pelo menos 10 horas do seu dia. Bom, essas associações, o contrato de associado, né, ele vem muito divulgado na condição de que você é livre para associar-se a outros escritórios, não existe jornada de trabalho, você pode ter suas causas. Só que não. Você recebe metas que podem chegar, por exemplo, a 40 embargos por dia, 10 recursos. Isso quando você ainda não tem que fazer audiência. Então, que horas você vai pegar uma causa? Não, você vai chegar lá, você tem a meta para cumprir, você vai chegar, você vai ter hora para chegar, a hora que abre, e você vai sair quando acabar. Ou seja, o advogado ele acaba se dedicando exclusivamente àquele empregador, né? Porque para atingir as metas, ele precisa se dedicar integralmente e cumprindo uma jornada excessiva. Mas isso tudo sem qualquer proteção do direito do trabalho. E, de novo, é por isso que eu insisto, temos que ter consciência de classe, parar de glamourizar a nossa profissão como se fôssemos autossuficientes. Não somos. Precisamos nos unir, precisamos fortalecer a nossa entidade de classe, porque estamos sendo barbaramente precarizados. Então, eu já fui avisada aqui que meu tempo esgotou. Eu
eu deixo como fala final nesse primeiro momento esse clamor pela consciência de classe e pela necessidade de luta constante por piso salarial. Os estados que não possuem piso salarial precisam de uma luta da entidade de classe naqueles estados, quando há entidade de classe naquele estado. E com essas provocações... só uma coisinha. Desculpa. Às vezes eu fico pensando se essa falta de autorreconhecimento como sujeito de direito, de nos enxergar como trabalhadores explorados, não tem origem, talvez, no próprio banco das universidades. Eu não sei vocês, mas o direito do trabalho, para mim, foi dado de forma muito rasa, sem muito aprofundamento. E, às vezes, eu fico pensando se isso não era um projeto de sonegação política mesmo, né? Um projeto de que nenhum trabalhador se entenda como sujeito de direito. Bom, essas eram as minhas palavras para este momento. Eu devolvo à doutora Tamara agora a palavra para ouvir os meus colegas de mesa. Doutora, eu não tenho nenhuma dúvida que é um projeto, tá? Nenhuma. Bom, agora vamos à intervenção do Dr. Maílson Conceição, advogado, graduado em Direito pela FBB, atuação especializada em Direito Criminal, palestrante e diretor de planejamento da OAB Jovem Bahia. Por favor, Dr. Maílson, a palavra é sua. Obrigado, Tamara. Boa tarde a todos, a todas. Queria primeiramente cumprimentar a todas as minhas colegas que compõem esse painel, a doutora Aline, a doutora Tônia, a doutora Tamara, que está mediando este painel. Agradecer também aos responsáveis por este evento, a Comissão Permanente da Advocacia Salariada. Agradecer também especialmente a doutora Rosana Rufino, a quem me fez o convite. Dizer que, para mim, é uma satisfação imensa estar aqui essa tarde falando com vocês, dialogando um pouco sobre este tema, este assunto que é tão importante, tão necessário para a advocacia, e como a doutora Aline explorou muito bem em suas ponderações, que é um tema que precisamos ter um olhar especial, né, voltado para este assunto, onde cada vez mais tem sido precarizada a advocacia, né, o advogado, o empregado. Então, já adentrando aqui a questão do tema, falando um pouco sobre as prerrogativas da advocacia assalariada, inicialmente é importante observar que a figura do advogado empregado, ela encontra-se lá disciplinada nos artigos 18 a 21 do Estatuto da Advocacia, né, e da OAB. Tais dispositivos são normas de tutela, e o que significa que as consolidações das leis trabalhistas CLT, fonte subsidiária, né, aquilo que diverge esses tais artigos. E o advogado, sabemos que o advogado, o empregado, assalariado, ele está submetido às normas, às leis trabalhistas, né, com a garantia dos seus direitos previstos, diferente da figura do advogado associado, né, onde não há esse vínculo empregatício, participação nos resultados, enfim. E aqui, já querendo trazer um pouco para a minha realidade, que eu sou diretor de planejamento da OAB Jovem Bahia, né, e a gente está nessa luta pela jovem advocacia. Jovem advogado é aquele compreendido até 5 anos de inscrição nos quadros da ordem. Então, ainda sou um jovem advogado, ano que vem já deixarei de ser. E é uma luta constante, né, da nossa classe, e principalmente para a classe iniciante, que se insere no mercado de trabalho, né? Trazer essa realidade do advogado empregado para nosso olhar, para nossa classe, tem sido muito complicado, porque a gente sai da faculdade com aquela expectativa imensa, né? Muitas pessoas, elas não têm noção da realidade, do que é a realidade do mercado de trabalho aqui fora. Então, vende-se muito o sonho
e como a doutora Aline citou, que glamorizam demais essa profissão, glamorizam demais a advocacia. Muitas vezes a advocacia é vista aí fora como aquela profissão dos sonhos. Eu acho que hoje até menos, mas antes era ainda mais, mas hoje ainda tem um pouco desse olhar. Eu falo pelos meus amigos que vez ou outra, nas horas de conversa, falam, mas você tem dinheiro, você ganha bastante bem, porque você é advogado. E aí eu falo para ele que não é, a realidade é muito diferente do que a sociedade vende sobre essa perspectiva do advogado que tem dinheiro, do advogado que sai da faculdade e que já é bem sucedido. É uma realidade totalmente distinta. E o que eu vejo é que muitos jovens hoje encontram-se frustrados justamente por isso, porque acham que vão sair da faculdade, vão lidar com o mercado de trabalho que é mais acessível, que é mais fácil, não é. Nós praticamente somos engolidos por este mercado de trabalho, por este vasto mercado de trabalho. Precisamos nos inserir de alguma forma. Nem todo mundo, durante a sua época de faculdade, tem a oportunidade de ter um estágio, tem a oportunidade de ter essa prática da advocacia. Eu, por exemplo, estagiei em órgão público durante meu período de faculdade, então não tive essa experiência de escritório. Saí da faculdade precisando trabalhar na área, né? Tinha em mente que eu queria ter meu próprio escritório, mas que para isso eu precisava passar por essa experiência de ser um advogado empregado, de ter essa prática ali diária com a advocacia. É muito complicado você já sair da faculdade, você já abrir seu próprio escritório sem nenhuma prática. Então eu necessitava dessa prática. E o que eu fiz foi tentar e buscar nos escritórios, nos lugares, uma vaga para que eu pudesse conciliar a teoria que eu vi na faculdade com essa prática da advocacia. E confesso que foi algo extremamente difícil, e eu não tinha noção de que seria tão difícil, porque são seleções absurdas. Eu me recordo que eu participei de uma seleção que exigiam que eu tivesse experiência de tantos anos, que eu fosse de determinada faculdade, que eu tivesse carro, que eu tivesse disponibilidade o tempo todo. E tipo assim, são coisas absurdas, são cortes grotescos e absurdos, né? Se a gente for trazer essa questão da classe social, de questão de etnia, de várias coisas, vários fatores, as pessoas vão ser eliminadas de fato e vão ficar para aqueles que já tinham uma certa condições, que já são mais favorecidos, né, socialmente falando. Então é algo muito complicado. Você olhar para esses grandes escritórios hoje, que tem essa dificuldade, que não regularizam a atividade do advogado empregado, que não tem um salário digno, né, que são salários ínfimos, coisas absurdas que os advogados se submetem diariamente, porque precisam estar nesse mercado de trabalho, porque precisam estar nessa prática, são coisas absurdas, né? E eu mesmo fui contratado informalmente no meu primeiro emprego que eu consegui. E meu salário, por exemplo, era muito semelhante mesmo ao que eu ganhava enquanto estagiário. E eu acabei me submetendo a isso porque eu estava ali precisando daquilo, eu precisava daquela prática. Então, assim, eu parei para pensar, falei, meu Deus, que coisa absurda, eu estou ganhando praticamente o que eu ganhava como estagiário em órgão público, sabe? E eu lembro que eu entrava no escritório, tinha horário para entrar, mas não tinha horário para sair. As horas que são firmadas, são estabelecidas, não eram respeitadas de forma alguma, principalmente quando se tinham prazos para cumprir. Eu lembro que eu entrei para trabalhar em determinado contrato que o escritório tinha com a empresa e acabei trabalhando em diversas outras coisas que o escritório me colocava. Não tinha questão do transporte, não tinha questão da alimentação. Muitas vezes saía de manhã, ia para o fórum, resolver outras coisas, já emendava com a tarde. E meu chefe simplesmente não estava preocupado se eu já tinha me alimentado, se eu tinha um dinheiro para pegar o transporte. Só queria simplesmente que você fosse lá e cumprisse aquele papel, que hoje em dia é o que os grandes escritórios fazem. É este serviço, é a mão de obra barata, né? Cada vez mais um serviço mecânico, um trabalho mecânico, onde o advogado sequer tem a possibilidade de expor aquilo que viu, que aprendeu na faculdade, de pensar, de raciocinar, de construir teses. É aquele muito famoso Ctrl+C, Ctrl+V, que você entra ali, copia, cola, cumpre suas metas, e aquela pressão psicológica o tempo todo, porque o advogado tem grandes... os donos dos escritórios têm grandes contratos,
né? Então, o advogado só está ali para ser aquela mão de obra barata. Infelizmente, muitos escritórios enxergam os advogados dessa forma, né? E cada vez mais os advogados se submetem a isso e os grandes escritórios continuam ganhando vários e vários contratos e cada vez mais ficando enriquecidos e a classe se submete a isso. Não existe um olhar especial para isso, né? E isso tem sido a nossa luta também. Uma das nossas lutas da OAB Jovem tem sido isso, que é estabelecer o piso salarial da advocacia. Aqui na Bahia, por exemplo, não existe um piso salarial. É uma luta que a gente vem batendo de frente desde 2015, né, com o governador, para tentar aprovar este piso. Fizemos audiências públicas na capital, no interior, e foi aprovado no Conselho Pleno da seccional daqui da OAB Bahia, no dia 12 de junho de 2015, um valor que se considerou razoável para estabelecer como um piso salarial da advocacia, que é o valor de R$ 3.500, né? Que esse valor mínimo que seria a realidade econômica e semelhante aqui da capital baiana. E o projeto, por sua vez, foi entregue ao governador, mas o mesmo até hoje nunca encaminhou para a Assembleia Legislativa para ser votado. Então, perceba, não há essa preocupação, né? Há muito jogo de interesses, né, voltado e aí por trás de tudo isso, que as pessoas simplesmente não se preocupam em regularizar, né? E não há esse olhar atento para que cumpram-se as prerrogativas do advogado, sabe? Não há esse olhar atento para que o advogado ele esteja ali formalmente nos ditames como a lei ordena, como a lei manda, entendeu? Não existe isso. Então, é muito difícil dizer que vai partir dos advogados que se encontram nesses escritórios, tipo, a iniciativa de denunciar, a iniciativa de correr atrás, porque são essas pessoas que estão precisando. E por estarem justamente precisando, elas se submetem a isso. E ela sabe que se ela denunciar, que se ela for lá e for reclamar, vai ser simplesmente demitido e vai vir outro e vai ocupar o seu lugar. Então, a gente, às vezes, acaba se submetendo a essas condições de trabalho desgastantes e com pressões, enfim, com várias coisas, porque necessitamos estar ali. Eu fiquei 2 anos advogando, hoje em dia já tenho meu próprio escritório, mas fiquei 2 anos durante o meu início de carreira advogando como advogado empregado e me submetendo a essas condições. Até que chegou um tempo que eu falei que para mim já não dava mais, porque são condições realmente extremamente desgastantes. São pautas imensas também, que vários colegas fazem também, que passam o dia no fórum. Então, você não tem essa possibilidade de estar ali exercendo aquela... Não tem a autonomia que o advogado teria, né? De você poder produzir, de você poder fazer. Eu tenho colegas, por exemplo, que eles trabalham internamente no escritório, eles não podem peticionar no próprio nome, tem que se submeterem a uma série de exigências do escritório para estar ali, né, para ter essa experiência. E se eu não me engano, eu acho que os únicos estados que existem essa regularização do piso salarial da advocacia é o Mato Grosso, o Distrito Federal, Piauí, Rio de Janeiro e Rio Grande do Norte. Se eu não me engano, são esses estados. Eu acabei fazendo uma pesquisa rápida, mas eu acho que são esses casos. Enfim, como eu falei, acaba sendo algo muito preocupante para a nossa classe, né? Que a gente precisa desse olhar especial, que a gente precisa debater sobre essas questões, que a gente precisa conscientizar esses escritórios, essas empresas que contratam esses advogados na condição de empregado, para que tenham esse olhar, porque a gente precisa ter esse olhar humanizado também com o próximo, saber que ali existe um profissional que estudou, que dedicou 5 anos da sua vida para estar ali, que a profissão às vezes tão sonhada, né, e tão esperada, e que às vezes acabam se frustrando porque é uma realidade totalmente diferente do planejado, né? E eu não estou dizendo que há algo de errado daquele advogado que vai lá no fórum, que fica fazendo carga de processo. Não há nada de errado disso. Mas nós não fomos, nós não estudamos, nós não nos preparamos para viver baseado apenas nisso. O advogado que vai lá, copia uma petição, cola, vai no fórum, tira xerox e volta. A gente não quer simplesmente fazer esse tipo de serviço. A advocacia não se restringe a isso. A advocacia vai muito além disso. A advocacia é muito mais do que isso, né? Eu acho que a nossa autonomia enquanto profissional precisa ser respeitada. Então, eu acho que acaba sendo um desrespeito
com a nossa classe, né? Que cada vez mais esses escritórios vêm fazendo, faturando cada vez mais, contratando o serviço, a mão de obra barata, desrespeitando as prerrogativas do advogado, né? Em detrimento da sua própria economia, dos seus próprios interesses, né? E aqui eu quero ressaltar e destacar uma coisa importantíssima, deixar claro que as prerrogativas não tratam-se de privilégios, né? Estão longe de ser privilégios, mas sim são garantias que favorecem o exercício pleno da advocacia. Então, nós precisamos que nossas prerrogativas elas sejam respeitadas, né? Não pode ser vista sob o âmbito de que é um privilégio, de que é tudo muito fácil, que o advogado tem privilégios, mas não existe isso, gente. Nós precisamos ser respeitados enquanto profissionais. Nós precisamos poder chegar a exercer o nosso trabalho de forma digna. E é isso só que nós pedimos. Acho que essa é a minha consideração inicial que eu tenho para trazer para vocês. Obrigada, Maílson. A gente tem uma pergunta aqui. Nós vamos fazer o seguinte, a gente vai abrir para a próxima painelista fazer a exposição e no final a gente coloca as perguntas, tá bom? Deixa eu ler aqui. Currículo da doutora Tônia Galetti, desculpa, doutora Tônia. Advogada, doutoranda em Direito Político e Econômico da Universidade Presbiteriana Mackenzie, mestre em Direito Político e Econômico pela Universidade Presbiteriana Mackenzie, especialista em Direito Constitucional e Administrativo pela IPD, coordenadora do Departamento Jurídico do Sindicato Nacional dos Aposentados, pensionistas e idosos da Força Sindical, palestrante e consultora jurídica. Bem-vinda, doutora Tônia. A palavra está com você. Olá, boa tarde a todas e todos aqui presentes, aos meus colegas painelistas, aos organizadores. Obrigada pela gentileza do convite, para que a gente possa discutir um pouco e conversar sobre temas tão relevantes, né, que afetam a todos nós, desta classe de trabalhadores chamados advogados e advogadas. Enquanto vocês falavam, Maílson, Aline, eu fiquei pensando que o capitalismo ele é construído sobre o dogma, né, da liberdade. No entanto, para ele se realizar capitalismo, ele pressupõe que não hajam pessoas livres, porque pessoas livres significa justamente pessoas livres de pensamento, enfim, livres de todas as formas, efetivas. Quanto à advocacia, ela não escapou de um fenômeno que se iniciou nos Estados Unidos chamado hiperespecialização. A gente pode remontar esse fenômeno ao início da divisão fordista, tudo o que aconteceu depois disso em relação às linhas de produção, que atingiu de maneira bastante efetiva todos os tipos de trabalho, todos os exercícios laborais existentes nos dias de hoje. Então, se a gente tem um advogado, e aí já falando aqui do nosso meio, né? Se nós temos um advogado especialista em contratos, se nós tínhamos esse advogado especialista em contratos há 20 anos atrás, há 15 anos atrás, eu tenho 20 anos de formada. Ai, Jesus, já vou fazer 21 anos de formado já. Jesus, toma conta de mim, já tenho 21 anos. Ai, Jesus, eu nem me maquiei hoje para ficar mais bonitinho. Até me perdi agora. Se nós tínhamos esse advogado há um tempinho atrás, outro dia, que era especialista em contratos, hoje esse cara já não serve. Ele precisa ser especialista em contratos de commodities, sei lá, labels, líquidos. Ele precisa ser especialista em contratos de exportação de commodities. É a especialização da especialização. Aquilo que, eventualmente, quando eu estudei,
eu fiz Direito São Bernardo, uns professores super antigos e tal, e eles sempre usavam como exemplo a questão do apertar parafuso. Ah, não, esse trabalhador, e isso era muito mais uma conotação do peão, né? Do trabalhador braçal. Ele aperta parafuso. Esse aqui só sabe apertar parafuso. Se tirar o parafuso, ele não tem trabalho. E isto chegou nos escritórios de advocacia, isto chegou na realidade jurídica do nosso país. Você tem que ser o super, ultra, mega blaster conhecedor de algo, para que você tenha um trabalho, não, obviamente, para que você fique rico. Né? Uma coisa não tem nada a ver com a outra. Até porque, normalmente, quem ganha o dinheiro é quem tem a visão macro e não a visão micro. Né? Ninguém que é o especialista do especialista do especialista, salvo raras exceções, fica rico. Ganha dinheiro, né? Tem uma vida assim, bastante abastada, já me desculpando pela redundância do termo. Mas, sobretudo, para que essa mecânica funcione, é preciso que este cara ou esta cara seja especialista. Bom, quando a gente fala disso, é interessante, eu dou aula em pós-graduação, né? Já tem graduação também, hoje só tenho dado aula em pós-graduação. Em pós-graduação, na Getúlio Vargas, nos últimos 2 anos, 3 anos, é lá que eu tenho dado aula bastante, né? Estou em outros lugares, mas lá de maneira mais constante. E é uma classe de pessoas que frequentam a Fundação Getúlio Vargas que tem aquilo que a Aline comentou, o Maílson comentou bastante, que tem um respaldo familiar para poder estudar numa Getúlio Vargas, que é um preço bem mais alto do que muitas outras escolas de graduação e pós-graduação. E o que se percebe na maior parte dos alunos é o desejo de ser o hiperespecialista, é o desejo de ser empregado das grandes bancas de advocacia. Não que haja erro nisto, mas é importante conflagrarmos que houve uma mudança de sentimento. No reino tão distante, quem fazia advogado era porque gostava de brigar e porque a pessoa queria brigar por ela mesma, ser livre, ser autônoma, na acepção mais intrínseca dessa palavra. E hoje esse perfil mudou drasticamente. As pessoas querem um trabalho. Então, não importa se eu vou ser economista, contador, advogado, engenheiro, eu quero ser empregado. E isso traz em si algumas mudanças importantes que deveriam ocorrer na graduação, como vocês bem pontuaram. Porque a graduação, ela traz muito este enfoque da autonomia da profissão, da autonomia do pensar. Só que a prática é completamente oposta a isto. E a maneira de ensinar também nos leva a querer apenas apertar o parafuso super, hiper, mega bem. E não a entender a mecânica, não vou nem dizer mecânica, mas sim o sistema jurídico brasileiro. Eu não consigo advogar, a minha área é previdenciária, eu sou previdenciarista. Eu não consigo advogar se eu não souber direito do trabalho. Eu não consigo advogar na Previdência se eu não entender direito empresarial. Eu não consigo advogar na Previdência se eu não souber direito administrativo, direito público. Eu não consigo advogar se eu não souber direitos humanos. E por aí vai. De maneira que esse montante gigantesco de advogados, aí eu não olhei a hora que eu comecei, se alguém puder me avisar, faltando 5 minutinhos, agradeço. Que esse montante de advogados que estão espalhados pelo Brasil, muito em decorrência dessa avalanche de faculdades que nós temos, para vocês terem uma ideia, números do CNJ, o número, e do MEC, o número de faculdades no Brasil é maior do que a totalidade das faculdades no restante do mundo. O número de faculdades de direito no Brasil é maior do que a totalidade das faculdades de direito no restante do mundo. Então, só por aí a gente imagina o tamanho da fragilidade da nossa classe.
Fragilidade social, fragilidade formativa, fragilidade de todas as espécies, que dificultam essa tomada de consciência, essa tomada de empoderamento da classe laboral. Eu sempre costumo dizer assim, as pessoas às vezes se esquecem disso. Se você não vive do capital, se você não é um rentista que tem o dinheiro lá rendendo, e você trabalha, não importa se você é um médico, diretor-geral do melhor hospital do mundo, ou se você é, sei lá, um advogado, um engenheiro, um faxineiro, não importa. Se você vive do salário, você é trabalhador. Porque vai que a gente se esquece, né? Você é trabalhador. E em sendo trabalhador, você tem que buscar justamente o encontro das melhores situações para o exercício do seu trabalho. Outra coisa que a fala de vocês, Maílson, Aline, me fez pensar, eu ainda não entrei naquilo que eu queria falar, mas eu juro que a minha parte é bem rapidinha, é que a uberização dos advogados, todo mundo hoje comenta sobre a uberização, sobre o Uber, né? Todo mundo fica indignado, todo mundo fica bravo, todo mundo fica escandalizado. No entanto, nós já iniciamos nesse reino há muito tempo atrás, e todo mundo achava normal você fazer uma audiência e pagarem R$100 para você fazer audiência. Negociarem para você fazer 2 audiências por R$100. Porque é isso que os escritórios fazem, as empresas, né? Então, a gente precisa, de verdade, repensar o nosso papel e exatamente onde nós queremos estar. Mas a minha fala específica, a minha proposta para a nossa conversa de hoje era sobre a previdência do advogado trabalhador. O trabalhador, ele é filiado obrigatório da Previdência Social. Eu costumo brincar que, se você tem um lugar para sair e trabalhar, você já é espírito devedor, porque você tem que pagar a Previdência Social. Se você é empregado, a única diferença é que alguém vai fazer em seu nome. Mas se você não é empregado, é você que faz em seu próprio nome. O que o advogado empregado tem de benefício em relação àquele que é autônomo? Ele tem o benefício de poder não se preocupar com as contribuições até a página 2. Por quê? Bom, quem faz a contribuição do empregado, seja ele que tipo for, pode ser advogado, não advogado, tanto faz. Esse trabalhador, quem vai fazer a contribuição dele é um empregador, o cara que contratou ele. O empregador, ele vai, portanto, dizer a esse trabalhador, em outras palavras, por gestos, que ele vai recolher um percentual do salário dele para a Previdência Social, para que, com isso, ele possa usufruir dos seguintes benefícios: aposentadoria por invalidez, auxílio-doença, auxílio-reclusão, salário maternidade e salário família. E ele vai dar mais um recado a esse trabalhador. Ele vai dizer o seguinte: olha, trabalhador, empregado, registrado, você não precisa se preocupar, porque se eu não pagar, você não será penalizado. Bom, aí é que está a mentira da tarde, porque você é sim penalizado, e é isso que eu gostaria de alertar os colegas e as colegas, sobretudo dos jovens e das jovens advogadas do nosso país, que muitas vezes não têm muita noção do imbróglio que é organizar-se para ter um futuro financeiro minimamente razoável. É preciso acompanhar um documento chamado CNIS, Cadastro Nacional de Informações Sociais. Hoje, muito mais fácil de acompanhar por conta da informatização de tudo. Então, você pode se utilizar do aplicativo chamado Meu INSS, você faz o seu cadastro, pega a sua senha e você consegue acompanhar o seu cadastro. O que significa isso, Tônia? Que todas as informações referentes à sua vida laboral dentro da Previdência estarão nesse documento. E por que é importante acompanhar?
Porque se o empregador não estiver fazendo os recolhimentos, você, empregado, quando for se aposentar, vai precisar provar que trabalhou aí. Vai precisar provar o quanto você recebia para que você tenha direito a se aposentar, para que você tenha direito a usufruir daquele tempo de contribuição. Vou mais longe, vou trazer para o reino de agora. Você está trabalhando. O seu empregador é um crocodilo que não faz as contribuições mensais à Previdência Social em decorrência do seu contrato de trabalho. E você é uma mulher ou um homem, enfim, que adota uma criança ou engravida de uma criança e vai requerer o seu salário maternidade. Você terá direito? Se esta empresa não paga, não. Pelo menos esta será a resposta inicial da Previdência Social. Não, você, essa empresa, não tem nada. Olha, está tudo em branco aqui. Não tem nada. Aí você vai ter que provar que trabalha lá, você vai ter que provar o quanto recebe e vai ter que brigar para conseguir o benefício de salário maternidade. Quando seu filho tiver uns 4, 5 anos, você recebe. Eu juro para você. E talvez isso não lhe seja tão útil como seria se tivesse sido pago no momento correto, que é logo após a adoção ou nascimento daquela criança. Então, vejam, as responsabilidades que nos afetam quando trabalhamos, todos nós sabemos e abraçamos, desde que pegamos o nosso diploma. Sobretudo quando pegamos a nossa vermelhinha e vamos ao mundo entregar o nosso conhecimento. No entanto, nós precisamos saber que, efetivamente, muitas outras responsabilidades nos tocam, que é, por exemplo, a responsabilidade de saber que eu não devo me submeter a um trabalho semelhante ao escravo. Não é legal. Isso corrobora com o escravagismo, corrobora com a situação de humilhação que tantos e tantas trabalhadoras são colocados no nosso país. Que não é bacana eu ter o próprio escritório e associar a todos simplesmente com a afã de não pagar nenhum direito, se o que eu quero dessa pessoa é um vínculo empregatício. Então, nós precisamos sempre nos perguntar o que estamos fazendo daquilo que estudamos e daquilo que temos para entregar ao mundo. O advogado e a advogada são, sem sombra de dúvidas, essenciais para a administração e a manutenção da democracia, não é da justiça, é do Estado democrático de direito. Nós vivemos num país periférico cuja democracia já é bastante fragilizada, porque é utilizada como apenas um mecanismo de manutenção dos mercados econômicos e tudo mais. Então, nós temos um trabalho ainda maior de buscar efetivar os direitos por meio da nossa atuação, incluindo a nossa própria no mercado de trabalho. Espero ter contribuído de alguma forma e me coloco agora à disposição de todos para podermos discutir e conversar um pouco mais. Obrigada. Obrigada, doutora Tônia. A gente vai começar a responder as perguntas que estão aqui. Vou ceder a palavra para o doutor Maílson, que vai responder, primeiramente, a pergunta: o advogado tem onde fazer essas denúncias no Rio de Janeiro e na Bahia? Como funciona? E tem mais uma pergunta que eu já passei aqui para ele, ele responde e a gente vai dando sequência nas perguntas que o pessoal foi colocando, tá bom? Ok. Respondendo à pergunta sobre onde fazer essas denúncias. Bom, aqui na Bahia, a gente não, até onde eu sei, por exemplo, tenho conhecimento, a gente não tem um sindicato de classe, né, da advocacia empregada. Então, geralmente, quando há esse tipo de situações em que existem honorários aviltantes, essa questão de não são respeitadas as prerrogativas do advogado, pode ser feita na própria OAB, tanto na seccional, para quem é da capital, como nas subseções para quem é do interior, né?
mas ainda nós não temos um sindicato de classe para que trata sobre esses assuntos, essas questões. Então, as denúncias geralmente são feitas no próprio órgão mesmo, que é da OAB. Também nós temos uma comissão de prerrogativas que é bastante atuante e quando lidamos com esse tipo de situação, as denúncias são feitas para a OAB. E a outra pergunta seria: vocês acham que as OABs fazem o suficiente para valorizar os advogados ou elas protegem os escritórios? Uau! Aí ajusta, hein? Na verdade, eu acho que essa não precisa nem ser só o doutor Maílson, acho que essa todo mundo poderia rolar um debate aí, hein? Respondendo um pouco aqui a respeito da realidade da Bahia, a nossa seccional tem sido bastante atuante, né? A prova disso é que a OAB Jovem levou este projeto para a nossa seccional, então foi feito todo um estudo em todo o estado da Bahia a respeito de lutar por um piso salarial digno para a advocacia. Então, assim, é uma seccional que investe bastante, principalmente na formação dos jovens advogados, certo? Então, aqui, pelo menos, tem sido uma atuação bem eficaz, assim, nesse sentido. Também com a questão das prerrogativas, nós temos plantões de 24 horas também para os jovens advogados, não só para a jovem advocacia, mas para toda a advocacia que tem suas prerrogativas violadas. A gente sabe, infelizmente, que essa é uma realidade, né? Que diariamente os advogados têm as suas prerrogativas violadas. Então, assim, nesse sentido, eu digo que aqui tem sido bastante atuante. É claro que sempre, trazendo a ressalva, sempre acho que tem algo a melhorar, né? Sempre tem algo que pode ser melhorado. Mas, desse ponto de vista, eu digo que aqui tem sido bem atuante. Olha, eu vou falar aqui pelo Rio também. Sempre tem que melhorar, obviamente, né? Mas aqui, pelo menos nas últimas gestões, né, em que eu passei, de repente, também a me atentar mais sobre, né, o que é a OAB, para que serve a OAB, enfim, aqui ela é satisfatória, né? Por exemplo, recentemente ela criou aqui a comissão de advogados correspondentes diante de uma necessidade crescente de enfrentar os problemas dessa advocacia. Aqui no Rio estavam pagando R$20 por audiência, entendeu? Então, aí, diante dessa demanda, da quantidade de denúncias, foi criada recentemente essa comissão de advogado correspondente. Então, o que eu percebo é que eles estão sempre atentos. Agora, assim, OAB, na hora de você votar numa chapa, você tem que entender quem está compondo essa chapa. Essas pessoas te representam? Ou representam o dono de banco, né? Dono das grandes bancas? É simples, assim, é muito também da sua escolha. Procura saber quem está à frente ali da chapa, quem está na chapa. Eu passo para a próxima pergunta, Tamara. Eu vou fingir demência agora. Acho melhor. Tá, então a doutora Tônia, ela vai responder sobre as perguntas de questão previdenciária, que seriam o que acontece com o advogado autônomo que não paga a previdência, mesmo depois de registrar o usuário no DataPrev. Vamos lá. A DataPrev, às vezes algumas pessoas não sabem, é o sistema de informática que presta serviços para o INSS. Esse é um dos institutos que foram criados por Getúlio Vargas depois de 1934. Todos os outros institutos foram extintos de 88 a 91, menos a 92, desculpa, menos a DataPrev. Então, a DataPrev existe desde o reino tão distante.
e presta esse serviço de informatização das coisas junto ao INSS. Então, quando você vai se cadastrar na Previdência Social, você utiliza o canal DataPrev, embora você esteja se cadastrando na Previdência Social. O que acontece com o advogado que está lá afiliado, cadastrado, mas não paga as suas contribuições? Ele, inicialmente, é um espírito devedor, né? Ele é alguém que está sonegando a sua remuneração e, portanto, consequentemente, não está fazendo o recolhimento das suas contribuições sociais. Mas se a gente sair da esfera tributária, da sonegação e tudo mais, a gente cai em outra, que é uma coisa muito importante, chamada no direito previdenciário de qualidade de segurado. A qualidade de segurado é o seu vínculo junto com a Previdência Social. O seu vínculo como empregado junto à Previdência Social... Ai, desculpem que meu cachorro resolveu latir. Ele tem, toda vez que eu estou falando, ele quer interagir, sabe? Então, o seu vínculo, quando você é empregado, o seu vínculo não depende do pagamento. Basta você estar registrado e a empresa mandar essas informações para a Previdência Social, hoje por meio do e-social, que está tudo resolvido, exceto aquele comentário que eu fiz com vocês em relação a ter que provar que trabalhou, ter que provar o quanto ganhava. Quando você é contribuinte individual e você fez esse cadastro e não faz o pagamento, Jesus toma conta de nós, porque aí você não vai poder usufruir dos benefícios e serviços da Previdência Social, porque você não vai ter a qualidade de segurado, que é essencial para que você usufrua da maior parte dos benefícios e serviços. Salvo a aposentadoria, que não exige que você esteja no ato do pedido vinculado, né? Você pode estar sem trabalhar, sem contribuir. Uma vez que você atinja os requisitos, você pode ir lá e requerer o seu benefício. Então, a coisa mais importante, volto a reforçar, é cuidar do CNIS, Cadastro Nacional de Informações Sociais, que é justamente o espelho, a fotografia da sua vida laboral que vai garantir que você tem ou não direito. A Previdência Social vai poder te cobrar se você tem o seu cadastro lá e não tem nenhuma contribuição? Sim e não. Vamos pensar que você fez o seu cadastro, contribuiu 2 meses e não contribuiu mais. Por quê? Porque, sei lá, você parou de trabalhar como advogado. Está rebelde, né? Não quer mais. Ou não arruma trabalho, né? Enfim, não recebe nenhum honorário. Não que isso aconteça com a gente, né? Mas esses advogados da Dinamarca que nunca recebem é uma coisa, né? Uma justiça lenta pra caramba, que não é o caso do Brasil. Então, vamos pensar que você esteja há meses sem receber um vintém. Você está vivendo de luz. O que você faz? Você não paga, porque você não tem remuneração. Portanto, o pressuposto do pagamento é a remuneração. Então, se você trabalha, mas não está tendo remuneração, você não vai fazer absolutamente nada. Claro que isso não é uma coisa muito esperta de ser feita se você faz planejamento previdenciário. Por quê? Porque esses meses que você ficou sem pagar, você não vai ter computado na sua aposentadoria, seja em relação ao tempo, seja em relação ao cálculo do valor do seu benefício. Acho que eu respondi, né? Senão eu falo muito. Tem mais para mim? OAB Prev vale a pena? Olha, eu não vou mentir para vocês, porque é feio mentir, né? Ainda mais depois dos 40 e tantos, é feio mentir. Eu não conheço profundamente a OAB Prev e não atuo diretamente na Previdência Complementar. Mas qual é o lance, né, da Previdência Complementar? A nossa Constituição, ela preconiza 3 formas de proteção social previdenciária. A do regime geral, a do regime próprio e a previdência complementar. A do regime próprio é aquela destinada às pessoas que sejam concursadas, que tenham passado pelo estágio probatório e cujo ente onde elas trabalham tenha um regime próprio de aposentadoria. Os demais seres do mundo estão no regime geral.
Então, os da iniciativa privada e os da pública, cujo município, estado, União não tenha regime próprio de aposentadoria. Então, por exemplo, os servidores públicos de Mauá trabalham para o município, normal, concursados, tudo certinho, só que Mauá não tem regime próprio. Então, as contribuições são para o regime geral. Os trabalhadores de uma empresa X limitada contribuem para o regime geral, certo? E a previdência complementar, ela tem que ser, a principal característica dela é ser facultativa. Então, ninguém pode te forçar. A outra característica dela é que você faz a previdência complementar ou de forma vinculada ou de forma, digamos assim, isolada, de acordo com a sua vontade ou o local em que você esteja trabalhando. Por exemplo, você trabalha numa empresa X e essa empresa oferece aos seus trabalhadores um plano de previdência complementar como um benefício. Então, a empresa paga X reais e você paga X reais, né, para essa previdência complementar. Ou então você está passando na frente do banco, está sem fazer nada, está com dinheiro sobrando, como é bastante típico do povo trabalhador brasileiro, e você resolve fazer previdência complementar, e você vai lá e compra um plano privado de previdência complementar, assim como tem da UAB e tantos outros. Os economistas dizem que, como investimento, é um dos piores existentes, por conta da baixa remuneração do plano e das taxas que você paga para que ele exista. No entanto, ele é extremamente útil para as pessoas que são pouco disciplinadas ou que não têm nenhum conhecimento de mercado financeiro para fazer outras aplicações. Então, aí ele é extremamente útil porque é uma poupança que você faz por um longo tempo para usufruir desses serviços e desses benefícios no seu futuro. Falo mais do que a mulher do Yakult, Tamara, pode me cortar. Eu acho que para quem não entendia muito bem, está bem respondido. Imagine se entendesse. Ai, é nada. É que eu acho que eu só entendo quando eu trabalho todo dia com isso. E como não é uma coisa que eu faço sempre, e eu não dou aula sempre sobre isso, eu acho que eu não sei nada. Jesus. Bom, entende muito bem, sim. E tem mais uma aqui que a doutora Aline se prontificou a responder, que é: quais as impressões dos palestrantes sobre a súmula 374 do TST aplicada à terceirização ilícita da advocacia? Olha, a súmula 374, na verdade, ela já é um problema aqui até para o advogado empregado de escritório. No Rio de Janeiro, nós temos piso estadual e temos a convenção coletiva de trabalho. A maioria dos escritórios aqui sequer... desculpe, outro negócio aqui, eu acabei lendo. A maioria dos escritórios aqui se recusam, na verdade, a seguir a convenção coletiva. Dizem que não estão representados e fica por isso mesmo, como tudo, né, nos contratos, ficou por isso mesmo. Eu estava vendo aqui o Maílson, né, ele falou de alguns estados, só que complementando um pouquinho, foi uma curiosidade, na verdade, que eu fui olhar, porque eu também tinha feito o levantamento dos pisos do ano de 2019, né? Porque esse ano, na verdade, ele não houve, né, lei estadual fixando o piso. O Acre tem piso e é o menor deles. Agora, Brasília é o segundo maior piso, estava em 4.119. E o maior piso em Sergipe, R$ 4.412. Eu não tinha parado para analisar essa diferença regional, né, do piso salarial, o que também é outro fator de desigualdade, né, porque a depender de onde você está, ele acaba sendo menor o piso salarial. E, quanto à pergunta,
É isso. Até advogado empregado aqui, a gente tem dificuldade de empregado em escritório mesmo, né? Carteira assinada e tal, a gente tem dificuldade de fazer valer, porque simplesmente eles dizem que não são representados pelo CINSA, porque é o mesmo que faz Rio e São Paulo, entendeu? Doutora Tamara, você queria falar também, não? É da próxima pergunta. Posso fazer a próxima pergunta? Vocês entendem que os escritórios de advocacia estão preparados para trabalhar com diversidade e inclusão sem precarizar a advocacia e agravar o racismo institucional no direito? Que aqui, no caso, ela acaba enfatizando a questão do racismo institucional, né? Mas eu entendo na questão da diversidade, não só isso, né? Que a doutora Aline chegou a comentar da questão da mulher, né? E vou aproveitar essa pergunta para colocar da questão da mulher um pouco, e aí não é muito meu local de fala a questão do racismo, né? Mas vou aproveitar a pergunta para falar um pouco da questão da mulher. Um pouquinho antes da gente começar o painel, a gente estava falando sobre filho, né? E a doutora Aline citou isso de filho. E nós 3 mulheres aqui que estamos nessa mesa, temos filhos. Eu estou com um bebezinho de 1 ano e 4 meses. E na pandemia que a gente está vivendo, qualquer busca na internet pode perceber o quanto a pandemia ela demonstrou a diferença no tratamento entre homens e mulheres. Então, se um homem ele aparece numa reunião como essa e o filho dele vem e aparece aqui fazendo uma gracinha, é bonitinho. Agora, se o meu bebê aparecesse aqui e ficasse gritando, as pessoas elas já ficam, nossa, mas que falta de profissionalismo, não sabe dar conta e o que está acontecendo. Então, várias mulheres elas foram demitidas, elas passaram por não serem profissionais. E se a gente pensar, inclusive, na questão fora da pandemia, a pandemia ela só enfatizou o que já existe, né? Mas quando é que um homem ele é questionado numa entrevista de trabalho, ou quando ele já está no trabalho, quando é que pesa a questão de ter um filho de forma negativa? Não pesa, pelo contrário. Então, o homem, se ele chega numa idade em que supostamente ele está formando família, um filho, ele acaba sendo positivo, pensa, olha, então agora que ele vai querer ter família, ele vai levar o trabalho mais a sério, porque ele vai ter uma família para sustentar. Então, isso é positivo. Nunca alguém se pergunta, mas se o seu filho ficar doente, como é que você vai fazer? Agora, quando uma mulher, ela está na fase reprodutiva, né? Naquela janela reprodutiva, já começam os olhares, né? Mas daqui a pouco casou, daqui a pouco vai querer ter filho. Então, assim, a sociedade está preparada para isso? Não. E a pandemia enfatizou isso assim de uma forma, escancarou isso. É terrível. Então, essa questão não está focada nisso, mas eu aproveitei o gancho pela fala da doutora Aline, de que isso só mostra quanto nós não melhoramos como sociedade. Então, a gente não melhorou nada. Nada, nada, nada. Então, mulheres e homens, elas são diferentes. E as mulheres negras, elas estão muito piores. Muito piores. Então, na sociedade em que a gente está hoje, se você é uma mulher negra, na advocacia vocês com certeza percebem isso. É muito triste isso, a gente está muito longe e eu devia estar mais como mediadora, não estar falando tanto. Então, agora o pessoal fala mais nessa questão aí. A pergunta, vocês já viram? Fique à vontade. Eu queria só complementar, na verdade, e trazer um pouco sobre esse recorte racial e já respondendo a pergunta aqui, dizer que não estamos preparados. Né? Os escritórios não estão preparados porque o que a gente vê cada vez mais é a exclusão.
é a exclusão de uma classe menos favorecida. São inúmeras exigências quando você vai fazer uma seleção, que naturalmente, trazendo toda essa questão histórica que a gente já conhece, é uma classe que infelizmente ainda é muito desfavorecida. Então, se exige que tenha carro, se exige que tenha tipo, um inglês, uma coisa que muitas vezes as pessoas não têm. Então, se você for olhar, uma vez eu estava até dando uma palestra a respeito disso, que se você for analisar hoje em dia, somos apenas 1% que são donos de escritórios, advogados negros, advogadas. Então, assim, é um número ainda muito relevante, muito significativo, comparado à diversidade que é o nosso país, comparado ao número de advogados que existem no nosso país, e que diariamente advogados negros e advogadas negras deixam de ser contratados também por não se encaixar em determinado perfil do escritório. Você vai em determinados escritórios, grandes escritórios, que é formado por sua maioria branca. Então, assim, não há essa política de inclusão, não há essa política, não se discute sobre isso, sabe? Se fala muito pouco a respeito disso, e para eles é muito normal, sabe? E não tem essa questão, esse olhar voltado para o advogado, advogada negra. E só o fato de você ser um jovem advogado já é difícil. Quando você é um jovem advogado negro e quando você é mulher também, é uma situação extremamente difícil. Se a gente for trazer ainda a realidade de quem é do interior, que as condições são muito piores. Então, assim, é preciso ter um olhar a respeito disso. Eu tenho inúmeras experiências enquanto advogado negro dessas situações. Trazendo aqui rapidinho um exemplo, teve uma certa vez que eu fui num fórum e eu já era advogado, trabalhava já no escritório como advogado empregado, e fui fazer uma diligência em um determinado fórum aqui de Salvador, e fui com um estagiário, né, que era branco, branco no caso, e chegou lá, eu estava assim, trajado, de terno, enfim, e a funcionária perguntou ao estagiário, no caso, né, que estava do meu lado, que era para entregar o AB dele, e no caso pediu a mim, fala para o seu chefe aí do lado que a gente precisa do AB dele para que a gente faça aqui a diligência. Então, tipo assim, eu que estava na posição de advogado e ela só me via apenas como estagiário, sendo que ele não estava nem totalmente trajado como um advogado, enfim. E eu estava lá e estava com broche, inclusive, da OAB, que eu sempre uso. Então, aí ele prontamente falou com ela, não, você teve um equívoco aqui, quem é o advogado é ele, eu sou apenas o estagiário, estou apenas acompanhando. Então, assim, a sociedade muitas vezes não quer reconhecer, a gente precisa o tempo todo estar se reafirmando enquanto profissional para mostrar os nossos valores, para mostrar que a gente é capaz. Corriqueiramente, se eu for no shopping, eu sempre sou confundido com segurança, porque se você anda de terno, você sempre é o segurança, as pessoas não te enxergam como advogado. Então, a realidade ainda é muito difícil, uma realidade muito dura, é uma coisa que precisa muito ser trabalhada e ser discutida a respeito disso, porque ainda há escancaradamente esse racismo, né, na nossa sociedade, que infelizmente ainda persiste. Então, respondendo à pergunta, eu acho que não estão nada preparados. É preciso sim se discutir sobre isso, é preciso ter um olhar, uma atenção voltada sobre isso e discutir políticas de inserção dessa população nesses grandes escritórios. Eu concordo integralmente. Eu não acho, e não acho que esteja preparado, e também pouco vejo ânimos nesse sentido. Essa situação narrada por você, mas o que eles chamam de leitura social do corpo preto, né? É aquilo de você olhar para o negro, se está de branco, você não acha que é médico, né? É sempre sem dar o crédito, sem reconhecer a possibilidade de que o negro está ocupando uma posição de poder, uma posição de destaque. Papo longo para muita coisa. É por isso que eu digo, se nós, advogados, temos o dever de combater isso, né? E, na medida do possível, naturalmente, né, quando você tiver a oportunidade em seu escritório, você tem sim que considerar. Agora, ninguém está preparado,
e eu não vejo ânimos de nenhum escritório, eu não tenho conhecimento de nenhum escritório, pelo menos aqui no Rio de Janeiro, que tenha feito algum trabalho, que venha fazendo algum trabalho nesse sentido. Tirado mudo. Eu também entendo que estamos longe toda a vida de conseguirmos uma igualdade de gênero, igualdade racial ou qualquer outro tipo de tratamento exonômico entre as pessoas, incluindo no direito. Ademais, é importante pensarmos quem são as pessoas que estudam direito normalmente, quem são as pessoas que são os donos dos escritórios de advocacia, quem são essas pessoas e o que elas vão reproduzir na sua vida, que é o sistema de casta que nós vivemos, embora isso pareça uma coisa vinda de um conto de terror, né? Mas é o que temos para hoje, né? Essa é a grande realidade. Eu lembro que lá no Sindicato dos Aposentados, que eu coordeno o departamento jurídico há muitos anos, e assim, há uns... Ai, gente, olha, faz tempo, toda a vida, tipo, uns 15 anos atrás, eu lembro que eu precisava de um advogado, era uma vaga para um advogado iniciante, recebi um monte de currículos, fiz a entrevista, como eu não queria... Eu sabia que não teriam experiência, porque em previdenciário, mesmo quando, infelizmente, muitas vezes você fala, as pessoas falam que fazem previdenciário, mas não entendem nada, então, do riscado, e isso há muitos anos atrás era mais evidente ainda. Então, eu não me importava com o currículo, eu só queria saber o nome da pessoa, os dados, né? Eu queria só os dados para contar. E aí, chamei várias pessoas. E uma das pessoas que foram chamadas, foi mais de uma, na verdade, dessa faculdade. É uma faculdade bem pouco conhecida, chama Faculdade Zumbi dos Palmares, aqui em São Paulo. Ela era mulher, negra e da Faculdade Zumbi dos Palmares. Pensa se não dava para ser difícil para a pessoa, né? Na nossa sociedade. E aí eu lembro que tinha umas 3 pessoas dessa faculdade, inclusive, na época, a minha assistente e a advogada que trabalhava comigo, me falou: você tem certeza que você vai entrevistar essas pessoas? Aí eu falei: sim, por quê, né? Obviamente que eu sabia o que ela estava me perguntando, mas eu fingi demência e fingi não entender. Não, sim, vou entrevistar todo mundo. Por quê? Tem algum problema, né? Tem algum caso? Não, tudo bem. E acabamos, inclusive, contratando, foi assim, uma ótima surpresa. Ela não está mais lá conosco, mas é uma profissional muito querida, a doutora Regina, competentíssima e tudo mais. Então, assim, essas coisas estão encalacradas nas pessoas, né? Quando a gente fala que é cultural, que é institucionalizado, é disso que estamos falando, né? Essa falta de habilidade das pessoas serem civilizadas, né? Eu acho que se trata disso, né? Esse processo civilizatório não ocorreu, felizmente. Mas a gente está na luta, né? Vamos chegar lá. Sempre acredito nisso. Eu falo que eu sempre acordo todos os dias. Acho que talvez alguns de vocês não, que são muito jovens, né? Mas alguns vão se lembrar daquele desenho Pink Cérebro, que são 2 ratinhos. Todos os dias eles acordam para quê? Para dominar o mundo, né? Nem sempre dá certo, quase nunca dá certo. Mas eu sempre acordo achando que vamos dominar o mundo, que vamos conseguir, e que a gente vai chegar lá. Deu, né, Tônia? Por isso que continua o desenho. Eles nunca conseguem e continuam todo dia, né? É verdade. Inclusive, até eu falo muito do nosso trabalho como dirigente sindical, que a gente faz o que faz, nem sei se é porque a gente gosta e tal, questão de ideologia, mas é porque é o único jeito que a gente sabe viver. É o único jeito que a gente sabe viver é lutando, é fazendo, é o jeito que a gente sabe. Então, muitas vezes a gente pega algumas lutas na vida que você até falou assim, eu acho que uma hora a gente consegue. Às vezes eu nem tenho certeza que a gente vai conseguir. Eu não sei se a maioria das pessoas que conquistaram, que fizeram grandes feitos, né, que conseguiram grandes mudanças,
talvez elas não tivessem a certeza de que elas iam conseguir ver aquela mudança acontecendo. Então, muitas não conseguiram ver aquela mudança, mas elas começaram um pouquinho, e aí veio uma outra que fez mais um pouco, e a outra que fez mais um pouco, e não tem como você ter certeza que você vai ver aquilo acontecendo. Ah, sim, não, isso não quer dizer que a gente tem certeza, né, Tamara? É verdade. Mas o que importa é sempre o caminho. É o caminho, exatamente. É o caminho, e a gente sempre tem a opção de fazer as melhores escolhas, né, Sim. pelos melhores caminhos, acreditando que vai dar certo. Não quer dizer que a gente vai vivenciar o certo, mas que vai dar certo, que é importante a nossa atuação, a nossa fala, a nossa luta em todos os lugares, né? Porque é isso que vai, na somatória do tempo, fazer a diferença. Mudança, exatamente, né? O caminho da mudança é muito mais do que a nossa vida individual, né? Bom, a gente tem uma outra aqui que a Aline vai responder, que é que recursos a advocacia pode usar para comprovar o vínculo de emprego, como registrar jornada e horas extras em contratos de dedicação exclusiva. Doutora Aline? Olha, não difere muito das outras provas de vínculo de emprego, né? O que eu percebi analisando decisões sobre vínculo é que, por exemplo, um tribunal reconheceu porque o empregado estava sujeito o associado estava sujeito à punição por conta de preencher esses relatórios de sistema, né, que esses escritórios contenciosos em massa têm muito. E foi ali, na punição, que o tribunal entendeu que havia vínculo, né? E aí eu até me lembrei, quando no primeiro dia eu estava assistindo o Doutor Souto, ontem, né? E quando ele falava sobre isso, eu me lembrei exatamente desse caso, sabe? Inúmeras outras provas, testemunhas no processo, falando, dando todos os elementos ali de subordinação. E o tribunal se pegou naquele meio, que inclusive foi recorrente, toda hora o supervisor dos associados ameaçando de punir, né? Mas, no mais, e-mail, né? Os e-mails que você recebe, os e-mails que você envia, aí eu já não sei, se for intranet, printa o que estiver enviando, não difere muito das provas que nós fazemos normalmente para reconhecimento de vínculo e qualquer outra profissão e reconhecimento também de horas extras. Obrigada, doutora Aline. Considerando os pareceres sobre diversidade e inclusão, vocês acham que a OAB está em dívida com a sociedade por não fazer um censo da advocacia? Bem interessante essa pergunta aqui. Sim. Acaba se reproduzindo, na verdade, todo esse contexto que nós discutimos agora, né? Em todos os lugares de poder, né? Então, são mais homens do que mulheres, se tem algumas situações, não, é metade, metade, tá bom na chapa, mas qual é a efetiva participação? Nunca é na presidência, só na vice, assim, são coisas pequenas, né? No caso das mulheres, dos negros e de todas as pessoas que, de algum modo, ficam rechaçados, à margem, né? Dos locais de poder. Então, eu acho que isso acaba se repetindo, né? E, de fato, aí você vai para as grandes bancas, você não vê negros, as mulheres são sempre um papel secundário, salvo uma outra que consegue destaque, enfim. São muitas as pontas, né, que talvez pudesse partir da própria instituição mesmo, né, de fazer repensar esse papel, né?
Olha, eu acho bem interessante que foi falando pelos bancários, né? A Contraf, que é a nossa confederação, a gente conseguiu isso em negociação coletiva, fazer a aplicação de censo de diversidade. Então, a gente conseguiu isso em 2008, 2014 e 2019. Então, esse último foi bem recente. E, em cima disso, a gente conseguiu bastante informação, né, sobre questão de mulheres, de PCD, de negros, e não só para ter as informações, mas para poder tirar ações em cima disso, né? E, infelizmente, não teve tanta participação, então, até pela questão dos bancários ter bastante capilaridade, a gente precisa ter agentes de diversidade nos locais e fazer com que os bancários entendam a necessidade de responder. Então, essa é a maior dificuldade, né? Então, a gente conseguiu garantir o direito de fazer esse censo e cobrar participação. Mas, em cima disso, a gente conseguiu fazer bastante coisa interessante, inclusive das mulheres, né? Foi um pouquinho antes de começar a pandemia. Nós conseguimos fazer algumas ações contra a violência contra a mulher, algumas coisas interessantíssimas. Seria muito importante se a OAB fizesse um censo de diversidade, eu acho que está em dívida, sim. Mas alguém quer colocar alguma opinião aí sobre esse assunto? Doutor Mailson quieto, dando uma risadinha. Não, na verdade, eu nem olhei, porque meu telefone deu uma travada aqui por 2 momentos. Eu não consegui nem texto. Aquele convite quase forçando. Na verdade, é só complementando isso mesmo. Eu acho que seria importante, né? Até por questões de repente já se pensar numa conscientização desses grandes escritórios, de trazer esses números, mostrar aos grandes escritórios que precisam ser inseridas essas pessoas, entendeu? Então, acho que a partir daí já pode se pensar nisso, já é uma forma de se pensar, de conscientizar essas grandes bancas. Eu acho que pode surgir a partir daí, acho que seria muito interessante, sim. Porque aquilo que não se sabe não é um problema, né? Exatamente. Se você não tem números, fala, mas não. Que problemas que tem? Não tenho poucas mulheres, não tenho poucos negros, não tenho poucos PCDs, não tenho poucos homossexuais, não tem nada disso, porque você não tem o número, é tudo uma impressão, né? Então você precisa ter esses números, ter isso registrado para poder falar exatamente e cobrar em cima disso, obviamente, e aí cobrar ações, né? Bom, vamos lá. Tem uma outra aqui. Eu tinha visto uma, Tamara, que a pessoa falava de uma quantidade de contribuições. Eu não sei onde ela está. Peraí. Essa aqui eu acho que se eu for ler fica ruim, porque é número, né? Acho que não. Quer que eu falo? Oh, olha só, a dúvida é a dúvida da pessoa, né? Ela diz assim, a pessoa tem 296 contribuições, para o INSS tem idade de 60 anos. Até 2009, sempre trabalhou como empregado, e a partir de 2014, então há um gap aí, né, de 2009 a 2014, essa pessoa fez algumas contribuições como autônoma, como contribuinte individual. Essa é uma pergunta muito recorrente. Posso fazer pagamento retroativo desse período, desse lapso, né, que eu fiquei sem contribuir? Posso fazer? É bastante comum essa dúvida e de todas as formas, viu, gente? De todas as classes, de todas as profissões, as pessoas acabam nessa pergunta, porque quando vai se aposentar, falta lá 5 anos, 4 anos, 3 anos, e aí a pessoa olha para trás e fala, opa, aqui eu tenho essa janela, eu vou pagar. Muita calma nessa hora, porque nem sempre é possível. Como eu falei para vocês na minha fala, o pressuposto do vínculo com a Previdência Social é a remuneração, porque é a remuneração que é a base de cálculo para a contribuição social.
ou seja, para o tributo chamado contribuição social, que vai justamente fazer com que você tenha esse período somado à sua aposentadoria, seja no cálculo, seja no tempo. Então, se você, eventualmente, se essa pessoa, acho que, não sei se foi o Francisco que fez a questão, se essa pessoa não trabalhou de 2009 a 2014, não há como fazer nenhuma contribuição. Porque a gente não pode fazer contribuição retroativa do segurado que nós chamamos de facultativo. Ou seja, aquela pessoa que não tem renda, não tem remuneração, mas quer vincular-se ao sistema. O exemplo mais comum é o do estudante, que os pais pagam a contribuição, normalmente os pais, né? As contribuições previdenciárias para esse aluno, para esse filho. Mas, na verdade, não é só estudante, é qualquer pessoa que não tem a remuneração. Eu não posso fazer contribuições retroativas do facultativo. Então, eu vou precisar provar que eu trabalhei. Vamos pensar que eu tenha sido espírito devedor. Nesse período, eu trabalhei, ganhei e não paguei a contribuição social. Aí, o que eu vou fazer? Eu vou me dirigir, assim, é bem alegórico agora a minha resposta, para vocês compreenderem, mas não é mais fisicamente que acontece isso. Mas eu vou me dirigir ao INSS, vou dizer sim, sim, sou espírito devedor, trabalhei e não paguei, soneguei. Aqui as provas que eu trabalhei. Aí o INSS vai olhar, você de fato trabalhou o espírito devedor. O INSS vai carimbar e falar, ok, eu confirmo que você trabalhou. Aí você vai se dirigir para a Receita Federal, a Receita Federal vai fazer o boleto, vai calcular o valor, com multa, juros, correção, e vai lhe dar o boleto para você pagar. Normalmente, isso eu esqueci a palavra agora, quando é uma coisa assim escandalosa que você nem fala. Eu não sei se vocês gostam da série Harry Potter, eu adoro Harry Potter, né? Eu vejo, revejo com os meus filhos, ainda bem que eu tenho filhos pequenos, né? Porque assim eu posso ver à vontade, sem ninguém falar nada. E tem um malvadão lá da história que eles falam assim, aquele que não pode ser nomeado, você sabe quem. Então, esse é o tipo de coisa que você não pode nem nomear. O valor escandaloso que fica por conta da multa e juros e tudo mais. Aí as pessoas podem parcelar, podem, até 60 meses. 5 anos, só que ela só vai poder usufruir desse período quando ela tiver acabado de pagar, quando ela tiver feito o último pagamento. Então, nem sempre compensa e nem sempre é possível. É preciso avaliar caso a caso, né, para ver se há como provar que trabalhou para depois fazer o pagamento. Muitas pessoas pagam antes de fazer isso e perdem o dinheiro, porque a Receita Federal nunca vai te devolver, né? É o princípio do aí também não, né? Então, é melhor verificar antes. Bem melhor. Tem mais uma aqui. É possível para o advogado inserir tempo de OAB como presidente de comissão, conselheiro, etc., para contar para aposentadoria? Olha só, eu vou contar um caso para vocês, bem interessante, que eu ri muito sozinha. Eu fiz a aposentadoria especial de um professor no interior de São Paulo. E esse professor, ele teve um período como prefeito da cidade. Então, foi computado, porque ele exercia o cargo, ele contribuía e tudo mais. Aí, conseguimos a aposentadoria dele e tal, tudo certinho, via judicial, é claro, né? Porque todo castigo é pouco. E aí, me veio uma ligação da esposa dele, dizendo que ela queria se aposentar e o INSS estava negando a aposentadoria para ela. Aí você começa a fazer as perguntas para entender o que aconteceu, e ela me diz assim, ao final, porque não estão computando o período que eu fui primeira-dama. E desde quando primeira-dama é cargo? Então, eu estou contando esse caos, eu sei que é um pouco mais extremado do que o da pergunta, para vocês compreenderem que eu só vou computar como período para aposentadoria, seja no tempo, seja no cálculo, se eu trabalhei e fui remunerada. Sem remuneração, sem benefício. Porque se eu não tive remuneração, eu não tive contribuição. O nosso sistema é contributivo, retributivo. Você só vai ter se você contribuir.
Então, vamos pensar que, eventualmente, você não esteja exercendo a advocacia por algum motivo, mas esteja exercendo o cargo de presidente de comissão, ou até da OAB, presidente da OAB. E aí você quer computar esse período. Se você fez contribuições nesse período, como facultativo, por exemplo, ok. Se você não fez, você vai dar tchau a esse período, porque ele não vai ser somado à sua aposentadoria, tá bom? Nem que você for primeira dama, segundo damo, tanto faz. Tá tudo na mesma. Ai, ai, ai. A gente ouve cada uma, né, nessa vida. Acho que ficou bem claro, viu? Acho que sim, né? Às vezes, desculpa, eu não aguentei, porque faz pouco tempo que eu recebi essa ligação e eu achei tão bizarro. Eu falei, como assim? Porque, de fato, quando você exerce um cargo numa comissão, né, em algum órgão de classe, você trabalha. Mas, normalmente, você não é remunerado por isso. E é por isso que você não pode contabilizar esse período, né? Mas para você ver o extremo que chega, as pessoas querem usar até o título de Dom Juan da Mancha para se aposentar. Sim, sim. Bom, na verdade, assim, a gente não tem muito mais tempo. A doutora Aline, ela vai ter que nos deixar, então vamos agradecer aqui a participação. Muito obrigada, doutora Aline. Olha, eu que agradeço mais uma vez a todos vocês que participaram comigo desse painel, a quem está nos assistindo, a comissão, que as pessoas que saudei no início da minha fala. Realmente foi uma honra participar de um evento dessa magnitude, com esse debate tão relevante. E eu quero deixar a todos um abraço e um muito obrigada mesmo por tudo. Tá bem? É um prazer ter te conhecido, Aline, ainda que virtualmente. Também. Espero que possamos nos encontrar outras vezes, né? Sim, com certeza. Maílson, obrigada, viu? Todos temos em comum a Rafaela, né? E a Rafaela é extremamente empenhada em eventos e está sempre promovendo debate, é incansável. Então, tenho certeza que a qualquer momento a gente vai se encontrar de novo. Tá? Mais uma vez, muito obrigada a todos vocês. Tchau, tchau. Tchau, muito sucesso. Obrigada, querida. Bom, nós que ficamos, não devemos mais falar da Rafaela. Eu percebi, eu estava falando isso agora, ok, não vamos mais falar da Rafaela. Vamos falar aquela menina, aquela que não pode ser nomeada. Uma pergunta aqui, ainda bem que não é presencial. Como os advogados empregados podem fazer valer o EOAB para receber a sucumbência? E como a sucumbência do advogado empregado entra no FGTS e no INSS? Essa aqui ficou por último, acho que é a pegadinha, né? Pergunta É a pegadinha, eu preciso ler de novo ela, cadê? Eu já vou colar ela de novo ali, ó. Que aí fica Fica mais fácil, né, Maílson? Presta atenção. Ah, tá. Sobre a sucumbência, eu não sei responder. E sucumbência, em relação ao INSS, posso responder. A outra eu vou jogar para o Maílson, essa bola, que eu acho que tenho certeza que ele sabe, hein, gente? Ó, a cara dele, essa bichão. Essa eu não sei, não. Em relação ao INSS, o que acontece? Tudo que você recebe nessa vida, meu jovem, vai ser base de cálculo para a contribuição previdenciária, ressalvado uma margem limite de cobrança, que é o teto da Previdência Social, hoje 6.100 e poucos reais, não me lembro de cor os numerozinhos. Então, se
o seu salário mais a sucumbência não chegar a R$ 6.100, sim, a sucumbência fará parte. Se ultrapassar, não, vai ser só até o limite do teto do regime geral. Então, tudo que você ganhar. Por isso, a grande briga das empresas, que elas ficam querendo implementar alguns benefícios. Então, vale isso, vale aquilo outro, para escamotear a remuneração, diminuindo o custo tributário, né? E aí a Receita vem, porque é a Receita que cuida disso, e glosa aquela rubrica para dizer que ela incide contribuição social previdenciária porque é remuneração. Então, para não incidir, não pode fazer parte da sua remuneração. Fez parte, vai incidir contribuição previdenciária. Eu vou ficar devendo a complementação. Como assim, Maílson? A resposta. Queria saber. Eu sou advogado criminalista, entendo pouquíssimo a respeito é mesmo, né? dessa área. Me perdoe, mas infelizmente eu vou ficar devendo a complementação. E em relação ao FGTS, é a mesma coisa, tá? Se fizer parte da sua remuneração, incide sobre a FGTS. Se não, não. Depende de como está o seu contrato de trabalho, que está lá estabelecido, né? Então, se está dentro do seu escopo remuneratório, então, olha, eu vou te contratar por, sei lá, o piso da categoria, mais as sucumbências. Isso vai ser sua remuneração mensal. Bingo! Vai fazer parte do cômputo do FGTS e do INSS também. Eu só não sei mesmo essa questão do EOAB, como utilizar, eu vou confessar minha ignorância, eu nem sabia que existia o EOAB, para receber sucumbência, então menos ainda, mas, enfim, né? Se tiver algum colega que saiba, eu agradeço. Hoje você está como advogado empregado, Maílson? Não, atualmente eu tenho um escritório. Advoguei como advogado empregado nos meus primeiros 2 anos de advocacia. Tenho 4, vou fazer, já estou pertinho ali da casa dos 5. Mas atualmente... Na época de advogado empregado, você recebia honorários de sucumbência nos clientes que você indicava, não? Recebia. Na verdade, a gente fazia meio que um sistema de parceria. O advogado que fosse contratado no escritório, que levasse um cliente, ele teria uma porcentagem do que viesse a obter. Então, na verdade, era um acordo. Muitas vezes, alguns escritórios, eles não fazem da forma correta, né? Exatamente. Acontece que, na realidade, alguns escritórios, a pessoa só recebe o salário fixo e aí, tipo, se tiver sucumbência ou alguma outra coisa, vai para o outro advogado, que é responsável pela causa. Até porque muitas vezes o advogado sequer aparece na causa, né? Ele faz peticionar e é tudo em nome de um outro advogado. Eu já tive um caso semelhante, porque durante esse período eu passei por um outro advogado. Eu advogava, por exemplo, para uma empresa específica, fiquei com um contrato específico, mas eu só recebia o meu salário. Então, o que ele recebia a mais do que isso não era repassado. Então, às vezes acontecem essas situações chatas, né? Digamos assim. Faltam poucos minutos aqui para a gente encerrar, né, gente? Enfim, vou pedir para vocês dois deixarem aí uma fala de encerramento. Quem vai ser o primeiro? Você deu lugar às damas. Obrigada, Maílson. Aquela que não pode ser nomeada colocou aqui. EOAB, eu achei que era algum aplicativo, alguma coisa nova. E na verdade, o estatuto da OAB. E aí, Jesus toma conta. A pessoa estava querendo achar que já estavam criando um aplicativo novo. Eu falei, Jesus, eu estou por fora. Ai. O nosso, só voltando um minutinho, Tamara, o nosso estatuto da OAB, ele é bastante extenso, bastante profundo em muitas coisas das quais precisamos, mas a grande dificuldade que encontramos em relação às sucumbências é a atuação junto ao judiciário, né? Então, é muito difícil essa nossa atuação, essa briga que é constante da advocacia
com o judiciário, que entendem que nós não devemos receber sucumbência, eles limitam de todas as formas o recebimento disso. Então, acho que é uma briga muito mais, uma briga não, vamos dizer que é uma composição necessária, muito mais política em relação aos tribunais e à OAB, do que propriamente de caminhos legais, porque os caminhos legais estão aí postos e são bastante úteis, né? Tá bom? Desculpem, eu não tinha percebido que era do estatuto que a pessoa estava falando. Eu queria agradecer profundamente a todos e a todas que nos ouviram, que nos prestigiaram, que confraternizaram conosco por meio de perguntas, comentários. Agradecer profundamente a Rafaela, a gentileza do convite, e na pessoa dela estendo os agradecimentos a todos os membros das comissões que fazem parte deste grandioso evento. Agradeço a oportunidade, agradeço o fato de ter aprendido com os meus colegas. Estou sempre à disposição de vocês para o que vocês precisarem, para trocar ideias, conversar, participar de outras conferências, debates, estudos, enfim, eu estou sempre à disposição. Um grande abraço, fiquem bem, se cuidem e tudo vai dar certo. 2020 vai acabar, gente. Obrigada. Eu queria agradecer a vocês, né, poder compartilhar aqui durante essa tarde conhecimentos, aprendi bastante também, coisas que ainda não sabia. Foi muito proveitoso estar aqui com vocês, foi muito riquíssimo esse debate. Agradecer a Rafaela também por toda a atenção, por todo o apoio que foi dado, a Tamara por conduzir brilhantemente os trabalhos, a Tônia, a Aline, que teve que se retirar, enfim, a todos vocês, dizer que também estou à disposição, podem sempre contar comigo, quantas vezes precisarem, podem entrar em contato e me convidarem mais para participar dos eventos também, que estou à disposição. E dizer que precisamos continuar, né, discutindo sobre este tema, sobre as prerrogativas do advogado empregado, que é muito importante para que haja uma valorização, para que a nossa classe ela seja devidamente valorizada e para que a gente consiga reduzir mais essa precarização que há sobre a advocacia, né? Que a gente fixe mais um olhar atencioso para essa causa. E aqui eu deixo os meus agradecimentos, meu muito obrigado a todos vocês também que participaram, que interagiram, que mandaram suas perguntas, suas dúvidas. Enfim, a cada um de vocês, muito obrigado e contem sempre comigo. Bom, eu quero agradecer ao Dr. Maílson, a doutora Tônia e a doutora Aline. A doutora Rafaela, que não quer ser agradecida, mas pelo convite. E quero convidar a todos que estiverem assistindo que adquiram consciência de classe, porque não somos donos de grandes escritórios, não somos capitalistas, posto que não temos capital, e sem consciência de classe nada mudará, certo? Então, temos que entender o nosso papel nessa sociedade, senão ela jamais vai mudar, certo? Muito obrigada a todos, e é isso.